A melhor maneira da gente começar, depois de vocês também terem se apresentado, é eu me apresentar para vocês. Vocês saberem quem é que vai estar guiando esse trabalho durante um ano, da onde que vem esse trabalho, né? Por que que ele chegou nesse formato. Porque quando a gente fala do trabalho com uma Mahalila, a gente não está só falando de uma Mahalila. Estou falando de uma frequência de trabalho, né? De uma escola, né? De uma metodologia que vai além da própria ferramenta, além do próprio Mahalila. Realmente o que eu tenho para oferecer para você não é só aprender a jogar Mahalila. Quem está aqui já teve a oportunidade de jogar comigo, entende muito bem o que eu estou falando, né? Existe uma forma, uma técnica, uma sensibilidade, uma forma de utilizar a ferramenta que faça com que a gente realmente consiga o quê? Qual que é o objetivo desse trabalho? Primeiramente, ajudar a pessoa a se localizar no seu processo de busca e de transformação pessoal. Se a gente fala de autoconhecimento, e nós estamos falando de uma metodologia de autoconhecimento, que é disso que se trata essa ferramenta, um método inovador de autoconhecimento. Autoconhecimento o que é? Conhecer você mesmo, até um pouco óbvio, né? E quando é que você é você mesmo? Você é você mesmo quando você pode amar plenamente. E aí eu te perguntaria, né? E quem que está podendo amar plenamente mesmo, né? A todos, né? Alguns momentos a gente tem essa experiência, né? Mas eu sou eu mesmo no meu coração, na minha capacidade de amar, né? Você é o próprio amor. Então, conhecer-se é ir na direção da abertura e da cura de um coração ferido. Então, se eu sou autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, que é você mesmo amando, nós estamos falando de um coração ferido. Um coração ferido encoberto por muitas camadas, por muitas proteções, né? Por todo um complexo psicológico que está a serviço de proteger essa dor original. Então, se são muitas camadas, pergunta que a direção do jogo é: qual é a camada da vez? Qual que é, então, o ponto de trabalho, Daniela? Qual é o ponto de trabalho nesse momento, né? Qual que é a casa do jogo que eu estou agora? Então, quando eu tenho total clareza do meu ponto de trabalho, eu posso direcionar os vetores da consciência para esse ponto, né? E essa presença, essa clareza, né, esse direcionamento desses vetores para o ponto que é o ponto da vez, né, catalisa, permite que você avance para um próximo nível. Eu costumo dizer que é como se a gente colocasse ali um pontinho, uma agulhinha de acupuntura, né? Até porque também o Mahalila, ele é um trabalho sistêmico, né? Cada casa que se pousa no jogo, algo está sendo mobilizado, né? Uma luz está entrando ali, algo está circulando em pontos que estão obscuros, em pontos que estão paralisados, vamos dizer assim, né? Então, o que o jogo vai fazer, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? É fazer com que fique muito claro qual é o ponto de trabalho. Então, normalmente, né, a gente divide nos atendimentos em áreas, né? Família, relacionamento familiar, relacionamento afetivo, trabalho, propósito de vida, em alguns casos até mesmo saúde física, no intuito de entender por que a pessoa está tendo que passar por aquela experiência. E depois que se entende qual é a área que está mais nevrálgica, qual é o ponto que está realmente pegando mais, a gente então vai pegar um galho, né? A gente sabe que um galho leva para uma raiz que é a raiz de outros galhos também, mas o trabalho sempre começa por um aspecto mais definido, né? E a partir daí, então, o jogo vai começar a revelar o que está por trás, né, no que se tange ao inconsciente, desse sintoma, desse desafio que a pessoa está vivendo na vida dela. E quando está muito claro, então,
qual é o ponto de trabalho e o que está por trás, o que ele está reeditando, aonde que ele realmente deve colocar atenção, a pessoa começa a perceber todos aqueles eventos que ela está vivendo na vida, todas as mensagens, todas as situações que ela está vivendo, como que tudo aquilo realmente se converge para aquele ponto. Porque normalmente esse ponto, e aí, por mais que o buscador já tenha caminhado, por mais que já tenha feito cursos, terapia, muitos anos, dinâmicas das mais variadas, o ponto da vez é sempre um ponto cego. É sempre um ponto cego, né? E o valor do nosso trabalho é revelar esse ponto cego. Às vezes a pessoa sabe, mas ela não sabe cognitivo, ela sabe, mas ela não está atenta, ela não está ainda consciente do quanto aquilo está presente na vida. Ela sabe, ela pensou uma vez ou outra, mas aquilo não está presente para ela. E o jogo, ele traz uma linguagem que aquilo fica muito vivo. A partir do momento que a pessoa joga, que ela passa por essa experiência conosco, ela não tem mais para onde correr. Essa é a verdade. Mas é a luz da consciência entrando. E se é um ponto cego, é claro que se trata de um ponto que tem uma dor por trás daquilo. Então, o trabalho, apesar de nós estarmos trabalhando com uma ferramenta lúdica, uma ferramenta prazerosa, né, uma ferramenta instigante, nós estamos falando de um trabalho bem profundo. Né? Eu costumo dizer que o Mahalila é a maneira mais, vamos dizer assim, prazerosa de lidar com conteúdos tão desafiadores. O jogo ele tem um jeitinho, ele tem um traquejo, né? Brincando, jogando, não é o terapeuta falando, é o jogo mostrando, né? E ele consegue acessar realmente lugares que só o jogo acessa mesmo. Eu falo isso pela minha própria experiência, né? Pelos depoimentos, pelas centenas de jogos que eu acho que no último ano agora deve ter sido pelo menos 700 jogos, por tudo que eu tenho visto acontecer na vida das pessoas que passaram pelo jogo, né? Então, estou falando um pouquinho disso tudo para você começar a se apropriar da importância da ferramenta que está chegando para você realmente entrar nesse caminho, não só como mais um curso, como mais um conhecimento, né? Às vezes a xícara está cheia, já viu muita coisa, já conhece muita coisa, mas como um portal que está se abrindo, um caminho iniciático novo. Quando você se conecta com essa frequência milenar do Mahalila, com o espírito de iniciação, veja bem, o jogo ele começa a se apresentar para você na sua vida. E o jogo que vai ensinar para você, eu vou dar um suporte, mas você vai aprender sobre o Mahalila, sobre o jogo da vida. É claro que muita coisa você já vem aprendendo, mas é jogando, é tentando acordar e respirar o jogo, é viver o jogo, né? Observar os sinais, observar os símbolos, é ficar cada vez mais expert nessa linguagem da sincronicidade, né? Essa presença de que tudo que chega até você não é nada é por acaso, né? E aí você percebeu os sinais e viu o jogo se desenrolando e ver qual que é o seu papel no jogo, né? Porque eu só posso ocupar o meu lugar no jogo, eu só posso ser um agente construtivo, só posso ocupar a minha missão dentro do grande jogo quando eu estou atento ao jogo. Porque o jogo da vida, por si só, ele vai nos mostrando o espaço que a gente precisa ocupar, né? Então, meus queridos companheiros de jornada por pelo menos um ano, né? Mas acredito que por muito mais tempo, venha com esse espírito de mistério, entre agora com o espírito de iniciação, observe um pouco mais atento como que o Mahalila vai começar a te ensinar. Porque se você está se propondo a ser um facilitador, a vida vai trazer uma linguagem para te ensinar a ser esse terapeuta, esse professor, essa pessoa que vai auxiliar outras pessoas a se localizarem. Se você se colocou nesse lugar,
está querendo aprender, então não é eu que vou te ensinar, eu vou te ajudar, mas quem vai te ensinar é o próprio jogo. Quem vai te ensinar é a própria vida. Então, venha dessa forma, tá bom? Então, vou falar um pouquinho de mim, né, para vocês entenderem de onde que vem, porque a minha história é também a tua história. Né? Você não chegou até aqui por acaso. E se você chegou até esse trabalho é porque você sabe que já tem um pouco dessa consciência de que nada é por acaso, e por isso que você acredita nessa ferramenta, né? Então, a minha história ela também é a tua história. Então, receba também essa história como parte da tua própria jornada, como parte do teu caminho. Você vai perceber que tem tudo a ver com você de alguma forma, e é o que aqueles que estão chegando estão percebendo. Né? Então, vamos lá. Tinha duas pessoas aqui de Varginha, né? Então, estava comentando que eu sou nascido em Varginha. Eu comecei o caminho, a minha caminhada, ela tem um grande tempero entre o caminho espiritual e também, propriamente dito, o caminho do autoconhecimento, o caminho da psicologia, né? Esse estudo da psique, mas não que uma coisa esteja necessariamente separada da outra, mas eu não poderia me apresentar pela metade, né? Eu vou realmente me abrir aqui com você, me apresentar mesmo, você poder me conhecer um pouco mais de verdade mesmo. Né? Então, eu sou nascido em Varginha, nasci de uma... Minha mãe me teve com 14 para 15 anos, uma mãe adolescente que tinha um pai que era pastor. A minha mãe, ela casou com meu pai com a barriga amarrada, com os seios amarrados, né? Escondendo do vô pastor que estava grávida, né? E pais muito imaturos, né? Que vier, meu pai foi criado na roça, à base de chicote. Então eu tive uma infância que recebi muita violência, realmente eu apanhava todos os dias, também morava num bairro com os meninos da rua também muito agressivo, ambiente bem hostil, né? Uma mãe que também, apesar da adolescência e dos nervos à flor da pele, daquela história toda, mas que também me deu amor também, naquela mistura toda. Mas eu percebi que desde muito pequeno eu já entendi que tinha uma coisa errada ali, né? Eu já tinha um olhar, eu sempre fui um pouco prematuro nas coisas. Depois, pela minha história, vocês vão entender isso. E aí, então, eu com 6, 7 anos, eu virei coroinha na igreja, né? Então, ali foi onde eu achei saída, né? Eu via que tinha pessoas boas, via que estava falando de Deus, e ali é onde eu orava, onde eu resgatava uma esperança, uma forma diferente de viver. E fui coroinha durante 6 anos. Aí, com 12 anos, eu conheci o RPG, que são, para quem não conhece, são jogos narrativos, são jogos de contar história, né? Tem uma narrativa e cada jogador tem um mestre narrador, aquele que narra a história, e tem os jogadores que têm personagens, e dentro daquela narrativa, a gente imaginando aquele universo todo que é narrado, você entra com aquele personagem e você tem liberdade com aquele personagem dentro desse universo. E quando eu encontrei o RPG, fiquei realmente muito encantado com essa, eu não sei, fiquei apaixonado pelo RPG. Né? Foram realmente, era claro que uma válvula de escape naquele momento, né? Mas pude fazer grandes aventuras, enfrentar dragões, percorrer calabouços, montanhas, enfrentar monstros e demônios. E realmente foi um encontro assim, muito, muito incrível na minha vida. E aí, com 14 anos, eu fui convidado para entrar. Na época, com 12, 13, eu estava ali na católica, me crismei, né, fiz todo aquele processo. Eu dizia durante muitos anos que eu ia ser padre, até chegar um pouco mais à adolescência. E eu entrei para a Ordem de Molay na maçonaria. E na Ordem de Molay, que era também uma escola iniciática, né, para jovens,
dentro do templo maçônico, aquele ambiente do templo maçônico também despertava algo diferente dentro de mim, né? Aquelas cerimônias todas, né? Então, eu era cavaleiro, cheguei a ser primeiro conselheiro, passei pelos cargos da Ordem de Molay, mas era cavaleiro, tinha aquela espada e toda aquela mítica toda, né? De um templo maçônico e tudo mais. Aí, quando encontrei a gnose, né? Que é um estudo de Samael Weor, e com 18 anos eu fui para o Rio Grande do Sul, sozinho. Na época não tinha suporte dos pais, eu queria fazer faculdade, não tinha suporte. Aí, tinha uma namorada do Sul, me mudei para o Sul. E depois de um tempo lá no Sul, trabalhando por lá, eu encontrei o Espiritismo. E aí lá no Espiritismo eu me descobri médium, comecei a desenvolver diversas faculdades ali dentro, e com 19 anos eu estava palestrando numa casa espírita em Canoas, e aí mais ou menos com 21 anos, os donos dessa casa espírita, eles se mudaram para Santa Catarina, e as pessoas entenderam que eu que tinha que ser o presidente, e eu presidi o Centro Espírita lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, por um ano. Virei palestrante também da Federação Espírita, né? Sempre muito novo nesses processos. Na época eu era tinha sido já gerente de algumas empresas e tudo mais. E aí, ali mais ou menos 22 anos, eu recebi a instrução de voltar, então, para Varginha, porque eu ainda tinha alguma coisa para resolver com a minha família. Eu mudei para o Sul quando meus pais tinham se separado, mais ou menos um ano depois que eles tinham se separado, né? Um processo bem, bem intenso. E aí voltei, e aí fui conhecer outras escolas. Aí passei pelo Santo Daime, fui dirigente de igreja de Santo Daime, né? Conheci a Ayahuasca em outros formatos também, diversas outras escolas espiritualistas, né? Até Rosa Cruz também, né? Muitas outras. Até que também, em algum momento, eu estava nesse processo ainda na época, conduzindo esses grupos, eu encontrei um mestre, um professor, um mestre junguiano chamado Dr. Hugo, que atendia num sítio em Guaratinguetá, fora da cidade. E um mestre junguiano mesmo, ele era muito bom mesmo, a profissão dele, vinha clientes e alunos que vinham de outros estados para ser atendidos com ele. E eu encontrei ele num momento bem difícil, pude ajudar bastante ele no momento dele. E ele ficou impressionado, falou: "Você é tão novo e tal. Você tem um talento, né, para a terapêutica, tudo mais." Aí eu contei dos projetos que eu tinha com jogos, que eu vinha desenvolvendo um projeto, eu tinha uma intenção de aplicar o RPG no processo terapêutico. E aí ele, então, propôs de pegar todos os pacientes dele, que eram muitos, e a gente abrir grupos e aplicar essa técnica. E aí foram 3 anos a gente desenvolvendo isso, né? Utilizando o RPG dentro do processo terapêutico. Vou ativar o som, alguém aqui com som ativo. Dentro do processo terapêutico, até que no meio desses quase 3 anos ali trabalhando com ele diariamente, eu passava o dia no sítio dele, à noite a gente sentava, ele discutia os casos dos clientes dele, a gente fazia um pente fino nos casos, ele me ensinava, eu ia tirando. Então foi uma faculdade particular ali, né, de 3 anos, eu aprendendo tudo que eu podia mesmo. Na época eu fiz psicologia, estudei psicologia, mas não me formei, né? Hoje eu estudo psicanálise, mas a minha faculdade mesmo foi com ele, com o Dr. Hugo, nessa época. E aí foi muito interessante, duas coisas, né? Primeiro que eu estava ali de forma muito orgânica, desenvolvendo uma metodologia, uma linguagem para traduzir esse processo de autoconhecimento, que naquele momento da minha jornada era um processo original, vamos dizer assim, né? Dentro do meu próprio caminho. E aí eu conduzindo, eu falei: gente, eu não estou encontrando uma metodologia, uma linguagem que traduza alguma coisa aqui que eu estou percebendo.
ou que tenha realmente um caminho construído que explique como é o processo de autoconhecimento mesmo. Percebe? Quando se estuda psicanálise e psicologia, vai se falando, vai se estudando diversos aspectos da psique, mas não existe um trabalho do caminho, né? E aí eu tive um sonho, olha que interessante, eu tive um sonho que eu estava num campo de batalha, e nesse campo de batalha vinha vários seres, pareciam uns orcs, uns goblins, aqueles monstros medievais, e eu estava junto no meu exército, e de repente eles chegando no meio daquelas árvores, no meio daquela floresta, eu olho, cadê a minha espada? Eu começo a procurar a minha espada, e estou sem espada. E aí eu falei, agora? Aí quando eu vou procurar a espada, que o medo bate, assim, que está vindo aquilo tudo, vem como se fosse um vulto, uma mulher, assim, um rosto fala assim para mim, não temas o mal. E aí eu acordo assim na cama. Falo, nossa, era só um sonho, né? Aí deito, volto a dormir. Aí eu volto a dormir, eu estou numa cena que meu carro está todo depenado, sem as rodas. Roubaram meu carro, né? Tava o carro sem roda, sem nada. Minha mãe apavorada, filho, seu carro, o que aconteceu? Aquele medo, minha mãe realmente era assim. Aí eu já fico, nossa, é mesmo, meu carro, as rodas, o que aconteceu aqui, né? E tal. E vem de novo aquela mulher e fala, não temas o mal. Aí eu acordo de novo na cama, só que nessa hora eu acordei e tive uma experiência, não vou conseguir explicar, tive um relaxamento profundo ali. E aí acordei, gente, eu juro pela vida da minha filha, por tudo que é mais sagrado. Eu acordei e tinha um e-mail de um amigo que mandou para mim um PDF de um livro chamado Não Temas o Mal. Que é um livro que eu estou indicando, nós vamos estudar ele um pouco no curso. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar tanto, porque esse é um livro, por exemplo, né, tá aqui a Isabel, que não me deixa mentir, né? Para você se formar como helper dessa técnica do Não Temos o Mal, dessa técnica do Patchwork, são 10 anos, né? São 2 anos recebendo, 4 anos como facilitador, mas 4 anos de formação de helper, né? Tamanha profundidade desse trabalho. E então, quando eu li o livro, eu não acreditava. E realmente era tudo que precisava para encaixar e começar esse caminho. Então, esse conhecimento, ele foi trazendo uma visão mais profunda mesmo, a dimensão do tamanho da caminhada, né? E a gente, para que podemos ser bons facilitadores dessa ferramenta, bons agentes de localização, a gente vai precisar ter muita dimensão do tamanho do caminho, da profundidade do caminho, de forma bem madura mesmo, né? E esse livro vai trazer isso para a gente. E aí comecei a estudar esse livro, comecei a me aprofundar, estudar, e aquele conhecimento e aquilo que esse livro ia trazendo, eu fui aplicando, então, nos trabalhos com os grupos. No meio desse caminho, estou em Cunha, interior de São Paulo, na casa de uma amiga chamada Mani, e na estante dela tem um livro que conta a história da águia e da galinha. A águia, um camponês havia caminhando pela floresta, próximo ali à sua residência, ele encontrou um filhote de águia perdido no ninho. E ele ficou muito encantado com aquela águia e levou essa águia para o sítio dele. Não sabia onde colocar, colocou no galinheiro junto com as galinhas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, para mostrar um pouquinho aqui dos slides. Né? Então ele coloca aquela águia no galinheiro, uma águia que já estava com quase 2 metros de asa, né, de envergadura. E um dia ele recebe a visita de um amigo, um biólogo, caminhando pelo sítio, passa pelo galinheiro, olha para o galinheiro e fala, o que é aquilo ali?
Ele fala que aquilo ali é uma galinha. Ele falou que aquilo ali é uma águia. Ela tem quase 2 metros de altura. O que essa águia está fazendo aí? Eu falei, isso aí é uma águia, mas ela é uma galinha. Olha só, jogou milho e ela voltou a ciscar. Aí o cara falou, como assim? Essa águia é águia, ela tem um coração de águia. E um dia esse coração a fará voar às alturas. E o camponês, então, fala, não, essa aí é galinha. Joga o milho e ela volta a ciscar. Aí pegou uma manopla, né, aquelas manoplas de couro, colocou no braço, foi lá, pegou a águia, o biólogo, né, colocou a águia aqui. Falou, águia, você que pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe. Aí a águia olhou para o chão, viu as galinhas ciscando e voltou a ciscar. Aí debochou então o camponês, falou, tá vendo, eu tô te dizendo, isso aí é uma galinha só, não é águia não. E ele foi embora. E aí quando foi à noite ele não conseguia dormir, no outro dia ele voltou lá no sítio, falou, vou te provar que essa águia é águia. Essa é uma galinha, é águia. Ela tem um coração de águia. E esse coração um dia a fará voar às alturas. E então pegou a águia, subiu no alto do telhado da casa, colocou a água no braço, águia, você que pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe. A águia então olhou para o chão, viu as galinhas ciscando, pulou e voltou a ciscar. E aí, quando o camponês estava rindo da cara dele, ele falou, olha, amanhã, bem cedo, antes do sol nascer, eu vou vir aqui, nós vamos subir no alto do penhasco mais alto, eu vou te provar que essa águia é uma águia. O camponês riu e falou, então tá bom. E aí, então, ele foi, no outro dia, bem cedo, eles chegaram lá, andaram pelo vale, subiram o penhasco mais alto. O sol ainda não tinha despontado, né? Quando ele pegou a águia sentiu aquele vento vindo das alturas, ela tremia. Quando ela olhava aquele horizonte, né, via aquilo tudo. E aí ele fala, águia, você que pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe. Aí a águia olha para aquela imensidão, treme e pula no chão. Só não tinha milho para ciscar. E aí então o sol começa a despontar. É nessa hora que o biólogo é tomado por um impulso e ele então lança essa águia como um torpedo lá de cima. Quando ela está próxima a se estatelar no chão, ela olha para cima e o sol entra dentro do olho dela e ela dá, pela primeira vez, o típico cau-cau das águias. Bate as asas e voa, até sumir na imensidão do céu. Então, quando eu li essa história, peguei esse livro dessa amiga, li essa história, eu fiquei muito mexido com essa história. Olha só, gente, só fazendo um parênteses aqui, eu não sei se fica um pouco longo contar tudo isso para vocês, mas confia que essa história é importante para o caminho de vocês, tá bom? Tem tudo a ver com o que está chegando para você. Vamos junto comigo. Deixa eu voltar aqui. Interrompi o compartilhamento. Ok. E aí, então, ela me dá esse livro de presente, eu estava em Cunha, né, nesse dia, voltei para Guaratinguetá, fui lá para esse sítio desse amigo, a gente assistiu aquele filme, não sei se vocês assistiram, tem Ken Reeves, que é o Dia em que a Terra Parou, que é a história de uma luz do céu, uma bola de luz que desce na Terra, e de lá sai um ser, e o autor é o Ken Reeves, né, que vem com a missão, então, de despopular a Terra, porque a Terra está prejudicando todo um sistema de vários planetas. E até que ele descobre no meio do caminho o propósito do ser humano na Terra, né, e aborta a missão no final do filme. Ele se conecta com o coração do humano e ainda acredita na possibilidade desse ser humano encontrar o seu papel no universo, né?
Eu sei que eu vi também esse filme, eu tinha lido esse livro, vi esse filme, eu não sei, até esse dia eu fiquei muito mexido, eu estava muito mexido, consciência alterada. Quando foi à noite, a Rafaela, que hoje é minha esposa, isso foi mais ou menos, gente, isso foi lá não sei, final de 2009, início de 2010, por aí. Ela liga de Varginha, ela e mais dois amigos, ligam de Varginha e falam: Nix, nós estamos aqui em Varginha, nós estamos vendo uma luz dourada no céu e tal. Bom, eu não sei as amigas de Varginha. Eu, na época, lá em 1996, eu também vi essas luzes no céu lá em Varginha. Olha só, eu estou contando a história inteira para vocês, hein? Essa história eu não fico contando por aí, não, tá? É um conhecimento verdadeiro, estou sendo sincero, né? Porque normalmente parece papo de doido, né? Mas é o que é mesmo. E aí elas disseram que viram aquelas luzes no céu e estavam fortes, tá? Aí depois eu desliguei o telefone e falei: nossa, que coisa. E então eu no era esse domingo, né? Na terça-feira à noite eu estava nesse sítio em Guaratinguetá e me aparece essa luz dourada lá no céu. E aí o doutor Hugo, que na verdade a gente via num processo, porque o doutor Hugo era um pouco mais cético, né? Ele olha e sai correndo, esconde. Eu falei: Hugo, mas você não acredita nessas coisas, vem ver. E ele fica lá escondido. E eu fico lá no morrinho que tinha lá, e fico lá olhando para essa luz e também fico num estado ali alterado de consciência. Quando foi na quarta-feira, no outro dia de manhã, eu estava, né, nesse sítio e estava ali por inspiração, me vinha uma música, uma canção, né? E eu comecei a anotar. Eu tinha um caderninho de composições de músicas mais espiritualistas. Essa especificamente vinha como uma música de diversões, uma música para ser cantada em fogueira, era uma música festiva, mais espiritualista também. E o nome da canção era Águia Dourada. Aí eu não tinha feito ligação com essas histórias anteriores, a não ser o símbolo da águia que estava ali mais ou menos presente mesmo. Depois eu até fui pesquisar que águia dourada tem a ver com OVNIs e tal, aí é outro papo, né? Papo que pode parecer estranho, né? E então eu acabo de escrever essa música, aquela amiga que me emprestou o livro contando a história da águia e da galinha, me liga e fala: Nixon, nós jogamos uma ralila em Cunha segunda-feira e foi uma experiência incrível. Foi fantástico. E a gente lembrou muito de você, porque o jogo tem espadas, tem serpentes, né? Eu tinha uma coisa com esses símbolos. E é jogo, espiritualidade, autoconhecimento, todo mundo lembrou de você, tem tudo a ver com você. Vai ter um jogo lá daqui uma semana. E a gente gostaria muito que você participasse. Eu falei: claro, né? Aí, ok. Passou uma semana, fui eu e o Dr. Hugo, saímos de Guaratinguetá e fomos para lá. E no caminho de Guará até Cunha, o Dr. Hugo, surgiu o assunto de sincronicidade, e eu quis saber, mas como que Jung, né, destrinchou essa história da sincronicidade, né? E aí ele foi me contando toda a história de Jung, como que, né, no escaravelho, né, os sonhos que ele teve com peixe, os pacientes que chegavam, no sonho que ele tinha, aí o paciente chegava levando peixe de presente, né? Uma outra hora a gente vai ter no curso um módulo específico sobre sincronicidade, nós vamos abordar mais isso. Mas então, ele me contando essa história toda, eu fiquei muito, muito animado, eu gosto muito desse assunto, acredito que vocês também. E aí fomos de Guaratinguetá para Cunha, a viagem toda era essa iniciação no tema da sincronicidade. E aí chegamos para o jogo tinha mais ou menos umas 15 a 20 pessoas, né? A gente sentou em círculo, em roda, com tabuleiro. Quem estava conduzindo esse jogo, a Paula conheceu eles, é o Juan e a Tamirá, né? Que tem uma forma bastante artística de apresentar o Lila, né? Um pouco diferente do que nós vamos trabalhar aqui, porque nós vamos trabalhar
com um pouco mais da psicologia profunda, a gente vai trabalhar com um trabalho mais profundo mesmo, com a sombra, com outras coisas. O trabalho deles também é muito importante, mas realmente o diferencial é que o trabalho deles é um pouco mais, ele usa as histórias, a música, que nós vamos também em algum momento aprender também, mas realmente é o diferencial deles ali, esse encanto, né, essa beleza do jogo. E aí, quando eu vi o tabuleiro, eu fiquei realmente, né, conectado visceralmente com aquilo. E aí o jogo abriu, né? Nessa perspectiva de jogo coletivo, é uma peça representando o grupo todo. Não é cada um caminhando no tabuleiro, né? Parte da perspectiva que tudo que se manifesta é você. Nenhum grupo se constela por acaso. Se você muda, a tua realidade muda. Então você está no leme do jogo quando você entende que tudo é você, né? E aí abri o jogo nessa perspectiva, achei muito interessante. E até que começou a vir as casas do jogo, né? E aí vinha a casa da avidez, da inveja, da avareza, né? E o jogo não subia, não. Mal começava a chegar no segundo nível, já pegava uma serpente, já descia. E tava um clima meio pesado, tava meio tenso, assim, né? E muito 4 no dado, mas também caía nas casas, mas também não aprofundava muito. E meio... Até que chegou uma hora que eu fiquei olhando aquilo e falei, por que esse jogo não está subindo? Aí nessa hora que eu comecei então a querer entender mesmo o que estava acontecendo, claro que tentando entender em mim isso, né? Porque que em mim não estava subindo, foi uma hora que nessa hora eu comecei a abrir assim uma força, algo me iluminava ali, né? A minha consciência maior, ela algo além de mim mesmo, assim, além do meu ego consciente, além do meu campo de observador, alguma coisa estava me instruindo ali naquele momento, né? Já era uma Halila falando comigo, né? Então, essa pergunta, né? Por que não quer subir? E aí até que o Mahalila mostrou a casa da iluminação, que é a casa 68, que é a casa final do jogo. É a casa onde o jogo termina de verdade, né? Que representa a origem da vida, o sol central, a casa da iluminação, né? De onde viemos e para onde vamos, né? E aí eu olhei, e aí eu senti em mim, senti no grupo uma avidez muito grande. Desejo de chegar na casa da iluminação. E de onde que vinha isso? Aí já era o conhecimento do patchwork, do não temos o mal. Por quê? Porque a criança, aí a pergunta vem, mas por que não está subindo? Porque está querendo chegar na casa da iluminação e não está olhando para as casas, para a sombra que o jogo realmente está mostrando. Não está olhando de verdade, não está fazendo um estudo mais profundo do que está mostrando ali. Então, isso não vai chegar. Mas então, por que quer tanto chegar? Né? Porque é aquela questão do eu idealizado, né? Eu idealizo que se eu for perfeito, eu vou ser amado. A criança acredita que ela não foi amada porque tinha algo de errado com ela. Só que junto com essa idealização de perfeição, que ali vinha sendo representada no inconsciente de cada um através da casa da iluminação, vem a obstinação, que é essa avidez, essa voracidade em chegar lá. Porque para a criança ser amada pelo pai e pela mãe, é questão de vida ou morte, né? Então a criança ela fica voraz, né? E junto com essa voracidade, com essa obstinação, porque é tudo ou nada, desenvolve um aspecto psicológico, é o que a gente, nessa linguagem, a gente vai chamar de, que é uma espécie de um tirano interno, né? Que é um aspecto psicológico que está a serviço de garantir que se chegue nessa perfeição. A Cláudia também está por aí, bem-vinda, Cláudia. Né? Dessa obstinação, esse tirano, essa autoexigência, né? Esse sentimento, né? De tudo ou nada, né? A obstinação mesmo. E aí eu percebi aquilo em mim, percebi aquilo no grupo. Falei, tá, é isso. Né? Não vou olhar, porque olhar para a minha sombra é olhar para a minha inferioridade. Quanto mais inferior, no inconsciente dizendo, menos eu vou ser amado. Né? Então,
ficou patinando o jogo ali. Aí até que o jogo foi olhando, entrando naquela. Aí o jogo é sistêmico, fui entrando no sistema, fui sentindo aquilo tudo passando por mim. Até que tá, mas, e o jogo veio e me disse, tá, mas o que está por trás disso? Olha bem. Porque ali eu ainda estava na alta exigência. Ali, nessa hora eu já estava achando que. Tá, eu vi, agora as pessoas precisam ver também para a gente poder subir. Eu já estava ali querendo que todo mundo percebesse que a gente estava fazendo o caminho errado. E eu já estava condenando mesmo, estava ali já julgando, né? Até que eu perguntei, mas o que está por trás disso? Aí eu vi, aí eu senti a dor. Não era cognitivo, eu tinha sentido no campo a dor. E quando eu senti a dor, quando eu vi que por trás daquele era dor, veio um fio de compaixão. Eu falei, tá, entendi. Nessa hora, isso foi incrível, o facilitador, ele jogou o dado para mim, porque como era coletivo, cada hora ele sentia de um dos participantes jogarem o dado. E eu joguei o dado. E aí, a gente estava nessa hora, a gente estava na casa 11, que é a casa das diversões do jogo. Só que eu não tinha diversão nenhuma ali. Tava bem triste ali a coisa. Ok, parte do trabalho, né? E aí, na casa 11 e tal, joguei, tirei um 6 no dado, que também representa o sim no jogo, e a gente foi para casa 17, que é a espada da compaixão, que é a maior espada do jogo. Olha só, né? Compaixão. E aí subiu lá do segundo chakra. Vou compartilhar a tela aqui para vocês entenderem rapidinho só o que é que eu estou falando aqui, tá? Peraí. Quanta coisa a gente vai ver aqui. Aqui, ó. Aqui tá sem a numeração, mas subiu aqui, ó. Da casa. Aqui é a casa 17, tá? Essa é uma versão sem a numeração aqui. E foi aqui para a casa 69. E na versão do One é a casa da sincronicidade. Aí quando caiu na casa da sincronicidade, olha, gente, o grupo que nós jogamos aquela vez era esse grupo aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu tô aqui, ó. Né? Tinha mais pessoas também, mas que não estão aqui na foto, não sei por que razão. Né? O Dr. Hugo é esse aqui. Então, na casa 69, casa sincronicidade. O Hugo, que tinha, né, viajado comigo, que já olhou para mim e falou, nossa, olha só, né? Tipo, a gente está falando de sincronicidade, que é nessa casa. E aí que acontece algo incrível. O facilitador, ele tem um leque de cartas e fala assim, tem direito a uma dádiva. Né? Porque por conta dessa subida, eu representando o grupo, então o grupo tem direito a uma dádiva. E abriu um leque de cartas, eu puxei uma carta. Eram cartas dele, que ele mesmo criou, com umas mensagens e tal. Quando eu puxo a carta, gente, olha qual a carta que veio. Não sei se está dando para todo mundo ler aí, mas olha essa aqui, olha aqui qual a carta que saiu. Esse aqui foi ele que me mandou, depois eu pedi para ele mandar um print da carta. Olha aqui a carta. Eu sou a Águia Dourada. A carta chama Águia Dourada e o texto da carta é o texto da história da águia e da galinha. Aí a amiga que emprestou, ele falou, nossa, eu emprestei o livro para o Nixon com essa história semana passada. Eu falei, gente, vocês não sabem. Quando a Mani me ligou, eu tinha acabado de escrever uma música que chama Águia Dourada, que é uma música de diversões, que é a casa que a gente estava quando eu joguei. E eu não cantei ela ainda. E aí me deram um violão, e eu cantei essa música de diversões, e foi assim, incrível. Todo mundo levantou para dançar. Foi uma festa, fogos de artifício mesmo. Aqui estou eu também, aqui mais novinho. Então, vou voltar aqui. Fiquei realmente muito encantado, né? Imagina quanta sincronicidade, que incrível isso, né? Aí para mim estava claro que eu tinha uma história, que eu tinha uma missão com isso aí, com esse jogo. E então me apresentei para esse casal, falei, olha, como é que eu... Na época eles já jogavam Mahalila há 25 anos no Brasil, já tinha 25 anos que eles jogavam Mahalila. Né? Eles eram precursores no jogo. Diz ele me contando até nesse dia, que ele conheceu
uma Halila de um sadhu que tirou um dado do cabelo e desenhou uma Halila na areia. Já me apresentei. Falei, olha, eu quero saber, eu me senti totalmente conectado com esse jogo, quero saber como que eu posso aprender esse jogo. Aí ele falou, olha, a gente há muito tempo que a gente sente que a gente quer transmitir, passar para alguém esse conhecimento. A gente está esperando essa pessoa, né? Eu olhei para ele e falei, né, tô aqui, falando, talvez seja você mesmo. Vai dar 2 semanas que a gente ia ter um jogo, 2 semanas, a gente volta a se falar. Eu contei a minha história, o que eu fazia e tudo mais. E nesse intervalo eu tive um sonho, que eu estava na Índia, e atrás de mim passava uma caravana, tipo Circo de Soleil, né? E eu estava dentro de uma tenda, dentro dessa tenda esse casal me entregava um leque de espadas. E essa caravana passava atrás, de artistas e tudo mais. E ele ali estava me entregando uma Halila. E aí encontrei com eles e ele me falou o seguinte, falou, olha, eu meditei lá, consultei meus mestres, e é para você mesmo que nós vamos entregar o jogo. Mas o que eu recebi é que o meu trabalho não é te ensinar, ele me disse. Né? O meu trabalho é te ajudar a lembrar, porque você foi jogador de uma Halila em outra vida. Foi essa a instrução que eu recebi. Eu falei, que bom, né? E aí fiquei muito feliz. Então nós tivemos alguns encontros, alguns jogos que eu fiquei acompanhando, mas que, sendo bem franco, né? Rapidamente eu vi que aquilo já não me abastecia, eu precisava de um conhecimento mais profundo do jogo. Né? Eu vi que tinha ali, que era uma história dele, muito bonita, mas ainda não era aquilo que o jogo estava querendo me levar, eu tinha um chamado para algo mais profundo. Né? E que eu já tinha o conhecimento do patchwork, né? Quem estuda o patchwork sabe. E hoje já está um pouco mais maduro isso, né? Esse conceito de que caminhar em direção à luz é olhar para a sombra, né? É integrar esses aspectos negados. Há pouco tempo atrás a gente sabia que falar isso era papo de doido, porque caminho da luz era focar na luz, olhar para a luz. E tudo é a mente. Precisa lidar com essas dores, é passado, né? A gente já está um pouco mais maduro, se você está aqui porque você também tem essa maturidade, sabe que não. Uma árvore alta tem raízes profundas, que é preciso penetrar essas raízes, né? Eu já trazia isso nessa época. Claro que venho ainda, até hoje ainda amadurecendo mais nesse sentido. Mas então, eu sabia que tinha um caminho diferente, né? E aí, um desses grupos espiritualistas que eu guiava, eu abri uma Halila, onde a gente cantava canções do mestre chamado Prem Baba, talvez alguns conheçam, outros não. E quando foi chegando, e aconteceu algo incrível, porque o jogo iluminou em 4 jogadas, que praticamente vocês vão ver que é raríssimo isso acontecer, muito difícil, né, de acontecer isso. E cada casa que caía, a música que a gente cantava desse livro de canções dele, era exatamente a casa que tinha caído. Era incrível, uma experiência incrível. E aí a gente teve um encontro com ele 2 semanas depois, máximo 3 semanas depois. E ele, no meio desse encontro, mais ou menos umas 200 pessoas, ele começou a falar de uma Halila, olhando para mim e dando risada. Falando de uma Halila, eu olhava assim, não acreditava que ele estava olhando para mim. Ele falava, é com você mesmo que eu estou falando. E aí, nesse dia, quando acabou esse encontro, ele saindo, ele foi até onde eu estava. A gente falou, estou acompanhando seus trabalhos, estou gostando. Aí eu contei para ele da experiência que tive com uma Halila, né? E daquilo, do conhecimento que eu vim integrando, que esse conhecimento também fez parte do caminho dele, né? E também ele representava também na história dele essa ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre a psicologia e a espiritualidade prática e também a espiritualidade mais devocional, né, mais profunda, etc. E o Mahalila representa isso também, né? E aí ele então se propôs a me orientar. Eu pedi isso e ele se propôs então a me orientar pessoalmente nesse processo. Desde esse dia que ele então propôs a me orientar pessoalmente, diretamente,
começou comigo um processo de purificação muito profunda. Então, purificação da vaidade, purificação do meu serviço interessado, do ego espiritual, da minha vaidade mesmo, né? E foram 7 anos de purificação. Eu não consegui soltar esse trabalho antes. Eu encontrava ele e falava, uma Halila, tô botando energia aí. E eu estava vendo mesmo, mas eu não conseguia, porque ainda tinha toda uma idealização, né? E eu percebi que o Mahalila também, ele queria chegar numa forma mais madura. Então foram realmente 7 anos de estudo, não só de estudo, mas também de vivência com o jogo, né? O Mahalila me mostrando, me ensinando, me preparando, até que, compartilhar novamente aqui a tela. Aqui está aqui o Primal. Até que em 2017, na Índia, então, início de 2017, eu entreguei o tabuleiro, estive com ele, apresentei todo o trabalho, tudo aquilo que eu tinha construído. Então, esse mentor da jornada do herói, então, ele me autoriza a seguir com o meu trabalho. Realmente está bom, está pronto, agora é hora de ir para o mundo mesmo, né? Aqui é uma fotinha, então, os dados, as peças todas, eu banhei todos lá no Rio Ganges. Agora, aqui à direita na foto, eu vou falar um pouquinho dele mais, né? Que é o Harish Johari, né? O Harish Johari é um professor indiano, né? Um pandita. Ele vem de uma tradição de estudiosos dos Vedas, de família de estudiosos. E então, ele fez um trabalho que, além de do Mahalila vir na família dele através de um parampará, de pai para filho, mestre para discípulo, ele fez um trabalho de pesquisa na Índia. Ele foi atrás de vários museus, em várias regiões, cidades, ainda tentando resgatar esse jogo, que é um jogo, na verdade, um jogo perdido. Porque, no início, o Mahalila, ele nunca teve um livro sobre o Mahalila. Ele era trabalhado através de questões de tilukas, através de canções. E ele se manifestou através de muitas formas, né? Ele se manifestou no mundo através de diversos formatos. Vou entrar um pouco agora na história do jogo, tá? Antes disso, só revisar aqui se tem alguma coisa da história que eu não contei para vocês, né? Mas depois eu vou contando mais. Em síntese, a história é basicamente essa, né? Então, o símbolo da águia e da galinha está falando de propósito. Porque até o final de 2016, início de 2017, ainda finalizando lá atrás, eu passei por uma crise financeira. E quando a minha filha nasceu, eu tive que voltar para o mercado de trabalho, voltar a ser gerente, voltar a ser diretor comercial, etc. E aí surgiu uma vaga numa rede de franquias de mais de 300 escolas, onde eu tinha um papel que era uma metodologia não de autoconhecimento, de ginástica para o cérebro, né? Hoje eu tenho um trabalho que estou desenvolvendo para levar um jogo de desenvolvimento socioemocional para essa rede toda. Tem vários frutos que vieram depois disso. Mas eu tive que chegar no momento que eu tive que soltar esse cargo de diretor e acreditar que eu poderia viver só do jogo. Só que eu não conheci ninguém que vivia bem só do jogo. Aí minha filha já estava ali com 4 anos, né? Toda uma estrutura familiar, como pai de família, sustentando uma família. Mas o chamado apertou até que eu tive que dar esse salto da águia. Falei, agora é eu e o jogo e vou confiar que vai dar tudo certo. E posso falar com tranquilidade que hoje eu vivo bem melhor do que eu vivia anteriormente, uma renda legal, as coisas acontecendo muito bem. Mas esse salto da águia, em algum momento, teve que ser dado. Quando é que lá atrás é possível acreditar que é possível viver bem através de um jogo? Então, esse caminho, essa história da águia e da galinha, ela está falando de história de propósito de vida. E muitas das pessoas que nós vamos trabalhar, esse é um dos temas principais que chegam até o jogo. Porque você ocupa o seu lugar no jogo quando você, então,
Quando o amor pode se manifestar no mundo, né, através do seu coração, de uma forma única, aquela forma única como o amor se manifesta no mundo através de você. O caminho do autoconhecimento e o caminho do propósito, eles se fundem. O jogo, o tempo todo, o jogo da vida está te conduzindo para essa manifestação do seu propósito em oitavas e oitavas, né? Às vezes você já está realizando o propósito, daqui a pouco o jogo quer ir para um outro nível, né? E você passa por essa jornada do herói, por esses ciclos de morte e renascimento, pela chamada negação do chamado, crise existencial. Nós vamos tratar disso depois. Então, só para fechar isso, para que você entenda, esse símbolo da águia está relacionado a isso. E depois muitas outras sincronicidades aconteceram em relação a esse símbolo. São histórias que eu poderia contar aqui horas e horas. Histórias incríveis mesmo, assim, de sincronicidade mesmo. Mas eu estou contando tudo isso para você entender que isso tem algo a ver com você. Por favor, compreenda isso. Então, nós vamos entrar agora na história do jogo. Eu vou dar aqui 3 minutinhos só para quem precisar fazer um xixi, tomar uma aguinha rápida. E agora no meu relógio são 9:02. Depois nós vamos ter mais uns 25 minutos. Então, mais 3 minutinhos. Então a gente retoma aqui, tá bom? Vou pedir para quem precisar fazer alguma coisa rápido, faz agora e a gente retoma em 3 minutos. Vou dar uma pausa aqui no vídeo.
Ok, então, para que todos estejam aí presentes, né? Então, vou começar aqui, então, a falar um pouquinho da história do jogo, né? Eu já estava falando um pouco ali do Harish Johari, né? Então, uma das histórias conta que os rishis, né, que são sábios indianos, eles oravam por uma ferramenta que auxiliasse no que na cultura védica se chama de mundo fenomenal de Maya, né, que é a ilusão, que é a Matrix. E eles então foram orientados e ficaram 3 anos em silêncio nas montanhas, canalizando, né, recebendo esse jogo, né. E aí, depois de 3 anos, eles então foram distribuir esse conhecimento. Mas em determinada região da Índia, em determinada época, esse conhecimento ele foi proibido. E então eles passaram a transmitir o Mahalila através de canções, através de histórias, através da arte. O nome original do jogo, só um minutinho, era Gyan Chalpa, que significa jogo do conhecimento, ou Dhinana Chalpa. Mais tarde, quando então passou a ser transmitido através da arte, ficou conhecido como Mahalila, que significa os grandes passatempos divinos. Então aqui eu trouxe alguns nomes, né? Porque o interessante, né? Esse é um conhecimento difícil de encontrar por aí, viu, gente? Aqui tem bastante pesquisa, estudo aí. Esse forma de jogo que é, né? Como a gente vê aqui na imagem, né? Um jogo dividido em vários planos de consciência, vários níveis de consciência. Essa ideia de chakras, de espadas e serpentes. Algumas versões não usam espada, usam escadas. Porque no jogo, não sei se você já tem esse conhecimento, quando você cai no punho da espada, você sobe até a ponta. Algumas versões não são espadas, são escadas. E na versão do Harish Johari tem uma versão, um desenho que fizeram, eles não usam espadas, usam flechas. E na maioria das versões, serpentes. Em algumas escorregadores. Mas sempre nesse conceito de planos, de níveis de consciência e esse samsara mesmo. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, né? Assim é a roda da vida. Assim é, né? Desculpe aqui a minha garganta. Então, essa forma, né, dentro desses conceitos básicos que eu acabei de citar, ela se manifestou em várias regiões da Índia. Você sabe que a Índia é enorme, né? Na Índia, no Tibete, no Nepal, né? E, se não me engano, até ali na Arábia Saudita também, né? E ele se manifestou com vários nomes, né? Em algumas formas diferentes. O importante é entender que algo estava querendo se manifestar ali, né? Então, ela Gyan Chalper, Kismet, Dhinana Base, Vaikuntha Pali, Gyan Base, Chatran Aratim, lá se pronuncia assim mesmo. Paramapada Sopanan, Lila, né? Nagapasa, Moksha Patan, Tayam, Snakes and Ladders, ou seja, é quando ele foi para a Inglaterra, né? E aí, vou mostrar um pouquinho algumas versões, para vocês conhecerem, né? E depois poderem também, eu vou explicar por que é essa versão que nós trabalhamos com ela, tá? Então, tem uma versão jainista, né? Que é a mais antiga que pôde se encontrar, que você ainda encontra ainda, né? Um vestígio do jogo, ela é de 1735, né? Foi encontrada pelo Rajastão. O jogo jainista, né, é na maioria das vezes feito de um pano colorido chamado patas, né, e consiste em um tabuleiro de 84 casas, 9 por 9, com 3 casas adicionais, que são essas casas aqui em cima, né. E aí já chamado ali também de Gyan Chalpa, né, que é jogo do conhecimento. Essa é a versão jainista do jogo, e um dia vocês forem para a Índia,
vocês forem lá no Museu Nacional em Nova Delhi, vocês vão encontrar esse tabuleiro lá no museu. Tem um aluno que já viu esse tabuleiro lá. Aqui, né, que é um outro nome do jogo, que é Bugs de Nana, Gyanbase ou Gyanbage, um jogo conhecido no século XVIII como um jogo de paraíso e inferno. Bugs de Nana. Percebe a similaridade? Serpentes, olha só. Né, esse é do século XIX, em tecido, guache em tecido. Se pesquisar mais na internet, aparece muito essa imagem por aí. Né, ali, acho que, se eu não me engano, ele usa, não sei se são flechas também, né, mas sempre as serpentes, tá, percebe? E os planos de consciência. Para quem não entende o que é o jainismo, eu deixei aqui um conhecimento aqui adicional. Né, o jainismo, gente, eu não sei porque apareceu esse rosa aqui na minha tela aqui, tá? Tecido que eu, sem querer, risquei alguma coisa aqui. O jainismo pega a atitude de cuidado para com todos os seres vivos deste mundo. A filosofia prática do jainismo baseia-se, em primeiro lugar, na autoperfeição da alma para alcançar a onisciência, onipotência e felicidade eterna. Toda alma que superou a casca corporal, que permaneceu de vidas anteriores e alcança o nirvana, é chamada de jin. Uma pessoa pode se comunicar diretamente com Deus absoluto, merece a salvação por seus atos e pensamentos, sem a ajuda de um sacerdote brahmane, sem numerosos sacrifícios. Né? Então, o jainismo ele também teve, nessa época, bastante divergência com o hinduísmo, com outras... Passou a ser até uma certa... uma doutrina ali, né? uma religião um pouco excluída diante das diversas manifestações do hinduísmo lá na Índia. Mas eu trouxe essa informação só para vocês saberem um pouquinho mais o que é o jainismo. Não é muito, tão importante você saber isso para o seu trabalho, tá? Também não conheço tanto a respeito especificamente do jainismo, mas eu resolvi trazer um pouquinho dessa informação, né? E a versão hindu do jogo, né? A versão hindu foi a mais popular entre os brahmanes. A versão hindu do antigo jogo foi descrita pela primeira vez em tempos modernos por Harish Johari em 1980, em seu livro Lila, o jogo do autoconhecimento. Gyan Chalbad, né, um tabuleiro de 72 casas. Aí tem tabuleiros aqui com mais de 100 casas, olha só. Né, algumas imagens, né? Então é importante falar um pouquinho aqui do Harish Johari, né, que o Harish Johari, ele realmente, de tudo que eu pesquisei até hoje, ele foi realmente um herdeiro mais moderno. Foi ele que resgatou realmente o Lila, ele que fez o trabalho de pesquisa, ele que vinha dessa família, dessa tradição, né? E aí, então, ele pegou a versão que ele traz, é uma versão mais próxima da versão do Nepal, que é uma versão de 72 casas, né? Que é a versão que nós vamos trabalhar com ela. Porque se a gente vai respeitar aí um pará de quem realmente pesquisou, é Harish Johari. E é a versão que sobreviveu. Todos os Mahalilas que você encontrarem por aí no Brasil, no mundo, a maioria trabalha com essa versão de 72 casas, graças a esse trabalho do Harish Johari. Mas é importante que você entenda que não é a única versão, né? É a versão que sobreviveu, né? Isso é muito interessante, porque é assim que funciona, por exemplo, os mitos, né? Aquilo que é a manifestação do inconsciente. Percebe que o inconsciente coletivo aqui está querendo se manifestar de alguma forma. E aquilo que sobrevive é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que realmente quer ser transmitido, né? Claro que o Harish Johari, quando ele traz as 72 casas, ele também explica, depois eu vou mostrar o livro para vocês dele, que não tem em português, que tem em inglês, mas esse livro está sendo traduzido para o português. A pessoa que tem os direitos autorais aqui no Brasil, inclusive já jogou comigo, a gente é parceiro também, e logo que tiver em português, vou encomendar para vocês, a gente vai ter acesso a esse livro também. Mas o Harish Johari vai trazer o conhecimento dele a respeito de cada uma das casas, né? E é um conhecimento um pouco mais sintético, né? Traz um conhecimento tão profundo a respeito, mas acaba que vira um norte. Você sabe do tema que você está tratando ali. Então, o meu trabalho nesses 8 anos foi aprofundar cada um desses temas.
Foi experienciar o jogo e realmente aprofundar mais, trazer um conhecimento mais profundo. Então, se a gente está falando da ira, uma coisa é falar da ira. A ira é a negação de um desejo e tal. Outra coisa é a gente entender a ira lá na infância, entender os pactos de vingança, entender como que funciona essa estrutura e como que ela se relaciona com demais casos e tudo mais. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, só para vocês irem entendendo um pouquinho aqui da onde que a gente está vindo para chegar nesse formato de hoje e a diferença do que vocês têm e do que se criou até hoje sobre Mahalila, né? Que se tem até hoje sobre isso. Aí fala que uma versão muçulmana, Sufi, né, do jogo, foi usada no final do século XVII e início do século XVIII. É um campo que consiste em 100 células, 100 casas, que simboliza o número de nomes de Deus e 101 células, morada de Alá, escrevendo no campo árabe. No total, 17 escadas e 13 cobras são representadas no campo. Posteriormente, essa versão, uma versão um pouco motivada, ficou conhecido como Shatan al-Arafin, ou xadrez dos sábios. É com umas imagens vamos falar aqui do Mahalila Sufi, né? Do Mahalila muçulmano aqui também, é interessante. Aqui também outras versões. Depois no próximo hora eu vou mostrar, eu tenho mais uma coleção aqui de números tabuleiros, né, versões mais diferentes, formas que se manifestou pelo mundo afora. É interessante. E aí, interessante que em 1982, o jogo foi levado para a Inglaterra. Ele foi adaptado, né? Aqui está um pouco diferente aqui, o português, acho que eu fiz uma tradução de um texto em inglês. Virtudes indianas e vícios foram substituídos por inglês, na esperança de uma melhor reflexão das doutrinas vitorianas, originalmente conhecida como Kismet na Inglaterra, tornou-se popular com o nome de Snakes and Ladders. Aqui, ó, aqui já é quando vem para o Ocidente, é jogo de escadas e cobras. Aí o jogo já vai trazer um conceito mais de ética, de moral, né? Aí sai do contexto do autoconhecimento, sai do contexto de espiritualidade e vai falar de modos, de comportamentos corretos, comportamentos que são errados, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, procurar Snakes and Ladders, vocês vão ver joguinho de escadas e serpentes, talvez alguém já tenha visto aí na infância, de alguma forma, né? E aqui um pouquinho da nossa versão, que é a minha versão, que é aqui o tabuleiro que eu construí, que é o tabuleiro que vocês vão ter acesso até o final do curso, tá? Eu estou me organizando para entregar o tabuleiro no final do curso, exatamente para que você realmente esteja preparado para usar ele, para receber esse instrumento na hora certa, e também como um diploma, né? Receber o tabuleiro vai ser a sua conquista, tá? Eu quero realmente te entregar esse tabuleiro na hora certa. E tem outras versões, eu tenho outras versões também que eu desenvolvi que vocês vão conhecer depois. Então, deixa eu só fechar aqui. Aqui a Maria Clara está perguntando se as versões são tão diferentes que façam que sejam todos considerados Mahalila. Uma boa pergunta, né? E, na verdade, o que é Mahalila? Mahalila é o jogo da vida, é o jogo divino. Mahalila é o que nós estamos vivendo aqui. Ok? Acontece que esse jogo ele quis se materializar de alguma forma. Percebe que esses tabuleiros que se manifestaram dessas formas, eles não se conheciam. Não foi um tabuleiro que foi caminhando e foi se transformando. Ele se manifestou em locais diferentes, mas tinha algo querendo se apresentar, tinha algo querendo se manifestar. E aí eu vou usar do conceito do mito. Aquilo que sobrevive, aquilo que transpassa a era, é aquilo que queria ser comunicado. E a gente, na verdade, continua nesse trabalho. Pelo menos a minha compreensão é essa, e eu até respeito muito quem possa pensar diferente, de verdade, mas eu entendo que o jogo ele ainda está se apresentando. E acredito, inclusive, que nesse curso, durante esse curso, a gente está construindo muita coisa juntos ainda. O jogo ele está querendo se apresentar, né?
E é parte da nossa missão ajudar o jogo a chegar, né? Eu, pelo menos, dentro do caminho que eu venho, assim, eu venho sendo orientado nessa missão também. Eu trago comigo essa missão de realmente resgatar o verdadeiro jogo. Agora, todos eles são, sim, Mahalila, com diversos nomes, em diversos formatos, né? Mas essa é a verdadeira história. Não existe um tabuleiro que você possa falar, não, esse é o Mahalila, os demais não são. Isso não existe, né? Mas sim, todos são uma Halila com nomes diferentes. São os grandes passatempos divinos, né? Mas percebe como tem semelhança? Né? Eu vou agora deixar espaço então para vocês enviarem perguntas, né? Enviarem suas dúvidas. Estou aqui acompanhando aqui o bate-papo agora. Pergunta que seja pertinente ao conteúdo que a gente trouxe hoje. Hoje é só uma introdução, para vocês conhecerem um pouquinho, né, do Mahalila, conhecerem um pouquinho de mim também, desse trabalho que a gente vai estar realizando. E estou aqui à disposição, tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa, estou aqui observando o chat. Eu vou ler aqui e passar para todos. Muito do que vocês vão conhecer durante o curso, vocês vão entender isso também que eu estou dizendo, né, com relação a como que o jogo ele quer se manifestar de uma forma, né? E que nosso trabalho é compreender essa forma como o jogo está querendo se manifestar. Parece que não tem nenhuma pergunta, gente, é isso mesmo. Eu não sei se é o delay, talvez o tempo que o meu vídeo chega aí para vocês e até realmente você poder me enviar aqui a pergunta no chat, né? Até agora eu não recebi nada. O Fernando disse que não tem dúvidas. Nixon. Quem está falando? Peraí, deixa eu ver. Maria Clara. Oi, Maria Clara. Só agradecendo a sua resposta, eu fiz uma outra pergunta que eu não sei se cabe nesse momento. Ok. Se a forma de jogada, por exemplo, se tiver interesse em conhecer outros tabuleiros, né? Porque eu achei super interessante essa variação. A forma de jogar, de conduzir, vai mudar muito de acordo com cada tabuleiro. Também não sei se você experimentou vários tabuleiros, mas ou vamos dizer que a forma de jogar é sempre a mesma e vai só adaptar ao conteúdo de cada casa. Como que é isso? Eu fiquei um pouco confusa até quando você falou da variação do número de casas, porque cada casa tem um significado, né? Uhum. Não, essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta bem pertinente. As formas como se jogava, todas essas variedades de tabuleiros, não se tem. Ninguém sabe como é que jogava. Na verdade, nem uma ralheira original você sabe exatamente como jogava. Isso é uma transmissão que foi sendo passada, né? A forma que a gente vai basear é a mais próxima do Harish Johari, porque é a única referência mais concreta que se tem. Mas uma coisa que é importante compreender, e é isso que é importante, eu mesmo, antes de trazer todas essas informações, esse monte de tabuleiro, esse monte de cenário, eu confesso que eu mesmo fiquei um pouco confuso, né? Porque para mim seria muito mais fácil se tivesse assim, ó, esse aqui é o original, a regra é essa, e o resto não é, e é isso aqui, né? Seria mais fácil. Mas eu senti que isso também é parte do próprio jogo, né? Eu descobri isso. Não tem. A única que eu encontrei com instrução de forma veio do Harish Johari, que também te digo que é a forma dele, tá? Que é a forma que veio para ele, né? É claro que ele baseou lá nas casas de um dos documentos antigos que ele tinha e dos estudos aponta que a versão que tem também 72 casas, que é similar a essa versão do Harish Johari, é uma versão que surgiu no Nepal e ele tem uma forma de colocar isso. A forma como eu trabalho hoje, que eu vou ensinar para vocês, é uma forma que vem do Harish Johari,
Tem algumas diferenciais que eu vou explicar depois quais são. E você pode também fazer diferente. Eu vou te mostrar como você pode fazer também. Mas é importante entender, gente, que o lila, ele está além do tabuleiro. Ele é uma frequência e que trabalha através da sincronicidade. Então, independente da forma como você vai colocar, por exemplo, se tem alguns que colocam que você só vai começar o jogo se tirar um 6 no dado, um fala que você começa na casa 1, o outro vai falar que você já começa na casa 6. Independente disso, a sincronicidade, ela vai, eu te garanto, ela vai se manifestar de acordo com o plano que você der para ela, com o terreno que você der para ela se manifestar, né? Na verdade, as 72 casas já é muita casa. Porque o jogo ele acontece mesmo no primeiro, segundo, terceiro, até o quarto nível, até o quarto chakra. Para sola para cima, começa a entrar casa da bem-aventurança, casa do bem cósmico, casa do plano lunar, casa de Brahma, são casa da felicidade, são casas que a gente não vai conseguir acessar ela na experiência. A gente vai acessar elas como um trajeto, né? Na verdade, o jogo mostra aquilo que está na base, que é onde nós estamos agora. Quem de nós já passou aqui do terceiro chakra, né? Então, ele vai mostrar o caminho daquilo que está na base e vai mostrar lá em cima para onde que vai quando você percorrer esse caminho. Então, mais de 72 casas não tem necessidade, na verdade 72 já é bastante, não precisa de tantas jogadas, serviria como estudo, mas eu percebo que essas outras versões elas têm muito a ver também com a cultura da época também, né? Então, fechando essa questão, você vai ter que desapegar aí, todos nós, né? Eu já passei por isso, de realmente ter a convicção de que essa é a forma original. Se alguém falar para você que esse é o verdadeiro Mahalila, pode ter certeza que a pessoa que falou isso ela não estudou a fundo, ela não tem conhecimento a respeito da história desse jogo, tá? Porque é assim, é isso. Né? Mas realmente a gente vai firmar um pouquinho mais na linha do Harish Johari, que é o que a gente tem de mais concreto, né? Vamos confiar nele que foi lá, pesquisou, viajou pela Índia, vem de uma família tradicional e vai trazer essa referência de casas para nós. E é o que chegou para mim, é o jogo que eu conheci, é o que está sobrevivendo, é o que está caminhando pelo mundo. Então é isso que está sobrevivendo, é o que é. Né? Ô, Então, Nixon, sério. aqui é Isabel. Oi, Isabel. Então, daí, nesse tema do tabuleiro, que você falou que você vai entregar um tabuleiro, né, para cada aluno, se a gente chegar lá nesse nível e tal. E você falou que você desenvolveu esse tabuleiro, né? Você podia falar um pouco? Desculpa, Isabel, cortei aqui seu som. Falar um pouquinho sobre o tabuleiro, como que eu desenvolvi? E como você chegou, né? Porque parece que eu entendi que você também desenvolveu ali um tabuleiro. Ah, ok, tá bom. Não, as casas do tabuleiro que vocês vão receber é as mesmas casas em sânscrito do tabuleiro do Harish Johari. É as mesmas. Todas as 72 casas, das mesmas posições, mesma quantidade de casas, 7 chakras e o último plano. O tabuleiro que eu criei é o visual dele, né? O fundo, o desenho dele, né? A própria versão em sânscrito mesmo, né? Com as palavras em sânscrito. E o conhecimento que eu vou trazer. Vamos trazer também o conhecimento do Harish Johari, você vai receber esse conhecimento, né? E um conhecimento extra, né? Que é o diferencial, né? Hoje, praticamente, o que se oferece de Mahalila no mercado, de pessoas que jogam, é realmente, gente, olha, sendo bem sincero, às vezes eu encontro pessoas, olha, não estou generalizando, mas só falando de forma mais ampla, tá? Fala, eu já joguei Mahalila. Aí eu falo, tá. Já jogou Mahalila, tá bom. Porque é muito profundo. E às vezes a pessoa pega um jogo, vai cair numa casa, faz uma leitura daquela casa e vai caminhando, mas realmente absorve muito pouco do que o jogo está, consegue perceber muito pouco daquilo que o jogo está querendo mostrar ou de onde pode chegar com o jogo.
Isso vocês vão entender conforme a gente for caminhando juntos. Mas acho que voltando aqui, esclarecer a sua pergunta, né, Isabel? A versão minha, quando eu falo a minha versão, é a versão da arte do tabuleiro. Mas o posicionamento das casas é o mesmo nome das casas e posições da versão do Harish Johari. Eu tenho ele também dentro do meu Parampará também, né? Dessa minha relação de escala aí, né? Eu entendi, muito obrigada. E também muito legal, né? Como o tarô também, né? Tem várias versões, mas é tudo tarô, né? Aquela estrutura, né? Então também essa arte faz diferença também, né? Tem uma vibração aí nessa arte. Enfim, não é que é só o mesmo, né? Você está oferecendo uma arte aí do seu tabuleiro. Exatamente, isso, exatamente. E deve se modificar também. Sempre que possível, vou disponibilizar para vocês também outras atualizações, né? E tem um outro detalhe, né? O Mahalila, já aproveitando e divulgando isso, o Mahalila ele tem, então, 72 casas. Okay? Essas raízes nós vamos manter elas, nós não vamos modificar, mas eu venho trabalhando para trazer outras mecânicas para o jogo, outras estratégias para tornar as mecânicas do jogo mais ricas, porque o jogo em si é simples. Você caiu numa casa, jogou um dado 6 faces, caiu na próxima casa. Então, um número X de jogadas, algumas versões vão falar de 4, outras de 8, jogar até chegar na casa da iluminação. Eu vou falar depois da maneira como eu trabalho, testando que é a maneira que funciona. Eu confio muito na minha intuição, naquilo que o jogo vem mostrando, porque a forma como eu estou trabalhando hoje não é uma forma da minha cabeça. Você precisa confiar nisso. É a forma que eu venho, de verdade, humildemente, abrindo mão de qualquer forma para como que o jogo quer se manifestar, deixando ele se apresentar. Né? Então, eu quero encurtar o teu caminho também, é isso. Não precisa ficar tantos anos tentando entender. Já pega de onde eu estou e segue o teu caminho também. Né? Encurtar um pouquinho a tua trajetória aí. Então, é isso, né? Não sei se escapou alguma coisa referente a isso nesse primeiro momento. Estava falando das mecânicas, né? Então, de inserir mecânicas mais ricas. E aí, depois eu até vou mostrar para vocês como funciona o jogo do herói, para vocês entenderem como que eu quero acrescentar algumas novidades no jogo, em termos de energias que vão ser trocadas entre os participantes do jogo, como que entra os arquétipos dentro do jogo, como que entra a jornada do herói, o símbolo da jornada do herói, né? Algumas cartas extras que podem ser tiradas durante o jogo, algo para tornar a vivência ainda mais rica, mais instigante, mais prazerosa, dar mais elementos para a sincronicidade se manifestar, mas mantendo as raízes, né? Que bom, que bom. Mais alguma dúvida? Gente, então estou fechando. Se tiver mais alguma dúvida, a última chance, então, para se apresentar, para perguntar, antes de eu encerrar aqui, então, a transmissão e fechar aqui a gravação. Alguém mais tem alguma pergunta? Que bom. Obrigado, André. Obrigado, Isabel. Então, agradeço a participação de todos. Fátima, o Alfredo, Sônia, Isabel, né, a Fernanda, Daniela, André, Cláudia, Paula, Letícia, Nayara, Daniela, Maria Clara, todos vocês e aqueles que não puderam estar presentes, mas que estão aí também assistindo a gravação. Vamos seguir em frente, rolando os dados. Eu não sei vocês, eu sou muito animado com essa história toda. Entreguei minha vida para isso e espero que vocês também usufruam desse caminho também. Um abração, gente. Namastê. Fiquem com Deus. Que bom.